Olá, está no ar o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e você encontra com a gente também no futuraplay.org, com mais liberdade para conhecer e curtir a nossa programação. A gente sempre coloca destaques da programação do canal Futura para você, em especial no mês de dezembro, sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, está aí na sua tela. Você também consegue buscar o seu programa favorito para você rever quando e onde quiser. Em 2015, uma pesquisa da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas constatou um impacto positivo do programa de Braços Abertos na vida de mais de 90% dos beneficiários, que são usuários de crack em São Paulo. No mesmo ano, a diretora Sofia Amaral mergulhou no universo de uma região no centro da capital paulista, marcada pelo tráfico de drogas, que é conhecida pelo nome popular de Cracolândia. Bom, ela acompanhou parte deste trabalho durante a produção do curta-metragem Nóia, que está disponível no futuraplay.org. E a gente vai exibir um trechinho para você, olha só. Eu trabalho com joia, na galvanização de joia desde os meus 13 anos. Meu padrasto tem uma oficina de joias na São João, eu aprendi com ele a profissão. Vai fazer 2 anos que eu estou em situação de rua, no caso. Voltei na adicção, voltei a usar drogas, estava na rua. Eu estava num uso contínuo. Na hora que eu entrei pro programa, deu uma caída no meu uso e tá caindo cada vez mais, tá entendendo? Tenho um sonho de voltar a fazer uma faculdade, tenho vontade de fazer, na minha área, engenharia química, esse que é meu sonho fazer. Trabalhar no ramo de joias, essa aqui é um dos meus sonhos, e voltar para minha casa, né? Voltar até a minha família. O programa de Braços Abertos é baseado na redução de danos. Ele oferece acesso a direitos como moradia, alimentação e trabalho e não exige que seus beneficiários sejam internados para tratar da dependência química, o que gera polêmica. O prefeito eleito de São Paulo, Jorge Dória, já anunciou que não pretende manter o programa em 2017. Nós vamos conversar sobre o assunto e sobre a pesquisa com Maurício Fiore, que é coordenador científico da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Olá, Maurício, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, eu vou colocar então para quem está em casa a sua imagem na tela, a gente está conversando com o Maurício pela internet. Maurício, quando vocês realizaram a pesquisa pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas, o programa de Braços Abertos, ele já estava em funcionamento em São Paulo? Sim, o programa, quando começamos a pesquisa, mais ou menos em março de 2015, e o programa começou em janeiro de 2014, então ele tinha um pouco menos de 1 ano e meio quando a gente começou a pesquisa. E quais são os resultados que você pode destacar, Maurício? Olha, a nossa ideia principal, nosso objetivo era fazer uma avaliação preliminar do programa, né? Não havia nada, não havia ainda nenhuma pesquisa, nenhum dado sistemático sobre o programa. Então a gente queria entender o perfil dos beneficiários, então encontramos mais ou menos o que a gente já esperava, né? Pessoas nós podemos considerar de alta vulnerabilidade social, porque tem baixa escolaridade, pouco ingresso no mercado de trabalho formal, normalmente com históricos de problemas com a justiça. Então você tem quase 66% deles já passaram pela prisão, né? Quase 1/4 deles passou por internação na Fundação Casa quando era menor de idade. Então no perfil não houve muita surpresa. Agora, na avaliação do programa, foi uma avaliação que de maneira geral foi muito positiva, ainda que a gente tenha elencado, a gente fez uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa, e surgiram algumas críticas em ambas sobre a condução do programa. No geral, a avaliação foi muito positiva e os beneficiários e beneficiárias relataram muito avanço na sua vida com relação, principalmente à sua qualidade de vida, né? Ter uma moradia, ter direito à alimentação, ter acesso ao trabalho e a uma remuneração por esse trabalho. Então, de maneira geral, foi uma avaliação muito positiva.
Esse parece ser o caso do personagem que a gente exibiu um trechinho do documentário em que ele fala, então, que o programa acabou reduzindo o consumo do crack, né, e ele aparece trabalhando, né, exercendo uma função e ele vislumbra também voltar a trabalhar no ramo da família. Maurício, você citou na sua resposta anterior uma questão que me chama muito a atenção, que é essa relação, né, entre as questões sociais no Brasil, como você mesmo citou, falta de emprego, uma questão familiar, um histórico já de passar por locais de dependência de drogas, a Fundação Casa, no caso de menores em conflito com a lei. Essa é uma relação do usuário do crack, né, das pessoas que usam crack no Brasil, está diretamente ligado às questões sociais e essa pode ser uma característica brasileira diferente de pessoas que usam crack em outros países? O que a gente tem de dados, né, não só nas pesquisas, mas em outras, sobre o uso de crack, é que uma grande maioria dos usuários de crack, eles vêm de camadas mais pobres e mais vulneráveis da população em geral no Brasil, né? Não quer dizer que todos sejam oriundos dessa classe social, mas uma boa parte principalmente aqueles que nós vemos em situação de rua, que é o caso da região da Luz, em São Paulo, que a gente aí acabou apelidando pejorativamente Cracolândia, né? Ali você tem a grande maioria, a imensa maioria, é realmente uma conjunção de fatores sociais, de vulnerabilidade, e aí associadas a um uso compulsivo dessa forma de consumir cocaína, que é o crack, você tem ali uma situação que é agravada, né? Agora, na verdade, nos outros países, o Brasil é um dos grandes consumidores de crack do mundo, em termos numéricos, né? Os países, não são muitos os países que têm problemas com crack, mas é difícil você dissociar nos países mais pobres, mais violentos, como o Brasil, o consumo de uma substância como essa, ou somente o consumo problemático dessa substância, de uma vulnerabilidade social imensa, né? Então, você pega, às vezes, países desenvolvidos, ricos, que têm uma questão com o consumo de metanfetamina ou de heroína, né? É um outro perfil, muitas vezes, que você encontra, não é necessariamente... Estaria muito ligado ao preço também, ao custo dessa droga? Sim, o crack é uma droga barata, no certo sentido, embora ele seja barato, mas o consumo compulsivo dele possa até ter um custo alto. Mas ele é muito mais barato se você comparar com a heroína, por exemplo. Então, tem essa questão. Mas não é exatamente só o preço, né? Realmente é um contexto social, principalmente o contexto de rua, que parece ter uma afinidade com o crack, assim como teve no passado no Brasil com os inalantes, né? A cola... os solventes, você tinha população de rua e menores, né, crianças e adolescentes que moravam na rua, você tinha esse consumo, né, que também tem o do álcool. O crack também parece ter ali servir bem ao modo de vida da rua, né? Maurício, as pessoas em situação de rua, né, como a gente já colocou, elas estão tão desprovidas de muitas questões no âmbito desde a assistência social, assistência à saúde, e o fato do programa de Braços Abertos, né, oferecer, então, um trabalho, oferecer a questão da assistência, é o fator para ele ter sido tão bem recebido pelas pessoas que consomem crack? Sem dúvida. A gente, muitas vezes, tende a ver essas pessoas muito como zumbis, né? Isso no senso comum acabou prevalecendo essa imagem, ou como se elas tivessem uma espécie de doença que você tem que tratá-las de uma forma que já não tivesse nada a ver com as suas vidas, né? E quando você olha que o que elas precisam, o que elas pedem são necessidades básicas, como qualquer outro ser humano precisa, né? A moradia, a alimentação, o trabalho, o acesso ao cuidado de saúde, você vê que o crack é só uma das questões. É claro que essa questão do uso compulsivo tem que ser tratada, mas esse é um primeiro passo importante, principalmente para um grupo grande, como são os beneficiários, que não necessariamente se deram bem com tratamentos do tipo internação, que para alguns até pode ter um aspecto positivo, a pessoa sair daquele local por um tempo, passar por um tratamento um pouco mais intenso por um curto período para quebrar um ciclo de consumo exagerado. Mas para uma boa parte das pessoas,
é um autocuidado, né? Como a gente viu no filme, é uma ideia de autocuidado, de repensar o seu uso a partir de adquirir pequenos prazeres, como o da leitura, né? Como a gente viu no filme, como ter uma cama limpa, algo que a gente né, banaliza, porque todos nós temos diariamente, e que pode ter um aspecto relevante na melhora de vida dessas pessoas, não necessariamente porque elas vão parar de usar crack, mas elas vão viver melhor. E daí uma questão de acolhimento, né? E vocês citam uma palavra super importante que parece faltar muito hoje em dia, é o cuidado com as pessoas. Eu acho que eles passam a dar um novo sentido à sua própria existência a partir do momento que você recebe essa assistência. Maurício, eu queria muito continuar falando sobre esse tema super importante. Rapidamente, a gente na abertura do programa falou do possível fim do programa de braços abertos e vocês da Plataforma Brasileira de Política de Drogas já se manifestaram contrários a essa medida. Como é que isso vem sendo discutido rapidamente, Maurício, por favor? A sinalização que o prefeito eleito deu é de acabar com o programa, mas alguns dos seus secretários disseram que é possível mantê-lo. Então, nós estamos inteiramente abertos para discutir, né, a plataforma colaborar com os dados que ela tem para manter o programa, ou pelo menos aperfeiçoá-lo de qualquer forma, fazer algum tipo de ajuste, mas seria muito ruim que o programa fosse interrompido agora. Há um vínculo, inclusive, de confiança com essas pessoas, né? Abriu-se uma esperança, um canal de comunicação, e se ele fosse rompido agora, e a gente voltasse às políticas anteriores, baseadas basicamente na repressão ou na internação forçada das pessoas, seria péssimo, não só para elas, mas eu tenho certeza que para o centro da cidade como um todo, para a cidade de São Paulo como um todo. Maurício, muito obrigada pela sua participação no Conexão Futura de hoje. A gente volta a conversar. Ok, obrigado, foi um prazer. Um abraço, prazer foi nosso. Eu vou mostrar para você que está em casa, então, o site, deixa eu tirar a imagem do Maurício aqui, da tela, deixa eu ver se eu consigo, está aqui. Eu vou mostrar para vocês, então, o site da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Eu acho que eu acabei fechando, mas a gente pode colocar o endereço, por favor, para quem está em casa. Tá aí, ó, Plataforma Brasileira de Política de Drogas.org.br/WordPress. Aí no blog da plataforma você encontra, então, uma nota sobre o possível fim, da política de braços abertos que é realizada pelo município de São Paulo. Olha, a gente lembra que o curta-documentário Nóia faz parte das ações especiais do Canal Futura para o mês em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Entre no nosso site futura.org.br para saber a programação completa. Na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre saúde do trabalhador. Será que as empresas estão atentas à qualidade de vida dos funcionários, oferecendo algo mais do que exames periódicos de praxe, que são exigidos por lei? A gente volta já com mais Conexão Futura para falar sobre esse assunto e eu espero por você. Até já!